CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, boa tarde. Oi, Johnny, boa tarde. Boa tarde aos amigos do estúdio, a você e aos nossos ouvintes. Hoje a gente vai continuar falando aí dos desafios, né, para as lideranças agora no ano de 2024. E tem um relatório novo aí, né, que fala sobre as tendências para a gestão de pessoas agora neste ano. Conta para mim o que seria esse Great Place to Work, antes de você explicar para a gente sobre esse relatório, Andréia. Isso, Johnny, é uma marca, né? Algumas pessoas chamam de GPTW para resumir, mas ele significa exatamente Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, e é um relatório do Brasil, né? E saiu agora fresquinho, ele traz as tendências de 24, mas todas as tendências elas foram mapeadas nos desafios de 2023. Então, eles fecham o relatório, são mais de 1.800 respondentes de empresas de vários segmentos, e aí achei que seria interessante, porque tem um dado que a gente já vem falando com alguma recorrência aqui no nosso quadro, e é importante que essas pesquisas elas vão reforçando que as nossas reflexões aqui no Vida Profissional estão no caminho certo. E aí eu queria apresentar para os nossos ouvintes, é um ranking muito grande, mas eu acho que trazer os 10 primeiros desafios traz uma sustentação interessante para a gente conversar aqui e que reforça vários temas que a gente já vem trabalhando no nosso quadro. Posso falar? Claro, vamos começar. Então, vamos lá. Primeiro lugar, saúde mental. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa que dentro desses moldes tem 6 anos, ela está desde 2019, e é a primeira vez que saúde mental aparece no primeiro item do ranking. Sempre apareceu em posições diferentes, mas em primeiro lugar é a primeira vez que essa pesquisa do GPTW traz saúde mental, na realidade as empresas, né? Trazem a saúde mental como principal desafio de um ano. Depois vem, na sequência, comunicação interna, depois interna na empresa, né? Como que as empresas se comunicam internamente, desenvolvimento e capacitação da liderança, que é sempre um item que aparece muito, e por isso que a gente também trata muito sobre desenvolvimento de liderança aqui no nosso quadro, a adoção de novas políticas e novos formatos de trabalho, então isso veio muito forte na época da pandemia, por conta do home office, outras formas de trabalhar, manutenção ou disseminação da cultura organizacional, que é um outro tema que a gente fala muito no nosso quadro, que é muito importante, né, para a atração e engajamento da força de trabalho, o próprio engajamento e o comprometimento das pessoas, depois um termo chamado turnover, que são as entradas e saídas das pessoas numa organização. Normalmente as empresas se preocupam com o índice de saída, tá? As pessoas que saem das organizações, essa é uma preocupação também. Contratação de profissionais com qualificação, então é a mão de obra com problemas de qualificação. Experiência do colaborador, aí outra expressãozinha usada nesse mercado que é o chamado Employee Experience, que é essa experiência do colaborador, não só a experiência do consumidor, que é algo importante, mas as empresas já há algum tempo têm valorizado e investido na experiência do colaborador, também o colaborador nessa perspectiva de cliente interno. E por último, aí fechando o nosso ranking de 10, fortalecimento da marca empregadora, com outra expressãozinha, employer branding, que é outra expressão que o mercado usa, que é essa imagem da empresa, essa marca empregadora, o quanto ela tem credibilidade, está preocupada com a própria imagem, né? Então, esse ranking dos 10. Mas o que eu queria trazer para o destaque, Johnny, é realmente a saúde mental, tá? Eu entendo que existem competências que a gente está precisando desenvolver, não só a gente como indivíduo, colaborador, mas, sobretudo, a liderança, de como lidar com essa temática, e a gente já discutiu muito aqui no nosso quadro também, que a gente tem aumentado o nosso letramento emocional. Então, a gente está cada vez mais falando sobre isso, entendendo sobre isso, e as empresas estão vendo quanto é desafiador lidar com essa temática, que não é tão simples, né? Não é tão trivial. A pesquisa ela traz um panorama comparativo dos desafios 21, 2022 e 2023, e 21 e 22, o primeiro do ranking era a adoção de novas políticas ou formatos de trabalho.
provavelmente muito impactado pelo cenário da pandemia, mas agora, talvez até por essa pressão, né, Johnny, que Uhum. todos nós sofremos de, né, ter que enfrentar a própria pandemia e ter que se adaptar e ter que sustentar, né, os nossos trabalhos, acabou impactando na nossa saúde mental e as empresas tiveram que dar conta desse desafio forte em 2023. Po- Então, a partir desses desafios, desse ranking, desse destaque da saúde mental, a pesquisa apresenta também onde que vão estar as prioridades para as empresas em 2024. É isso que eu queria também falar um pouquinho, mas você tem algum ponto no item anterior? Tenho. Sobre a questão da saúde mental mesmo, Andréia. Um profissional que não está bem da saúde mental, ele mudou a performance no trabalho, fica difícil até para o gestor falar com ele, talvez da mesma forma que falava antes, fazia as mesmas cobranças e entender o tempo dele para recuperação. Esse olhar para o outro, para esse colaborador, que também não pode atrapalhar o andamento das coisas, do trabalho, é muito difícil fazer isso, né? Dá para o gestor fazer isso sozinho? Tem que contratar uma assessoria, algum psicólogo, um profissional para ajudar nessa questão da saúde mental? Como é que você Muito bacana, enxerga Johnny. esse momento assim? Essa é a maior provocação que a pesquisa traz, tá? Que é uma nova competência que até bem pouco tempo atrás não era uma exigência do gestor, né? O gestor ele tinha que dar conta, né, das relações, dos relacionamentos interpessoais, né, da própria produtividade, né, da questão de transição do modelo comando-controle para o modelo mais colaborativo, inspirador. Mas agora o gestor ele está precisando se capacitar nesse letramento. Ah, ele vai se tornar um psicólogo? Não, claro que não, porque o psicólogo tem formação, né, técnica, graduação, não é isso. Mas como direcionar, como acolher. Então, eu tenho observado, Johnny, já algumas empresas contratando formações sobre saúde mental, naturalmente com psicólogos, psiquiatras, para que os gestores tenham um desafio que seja a história sempre um desafio, né, Johnny? Porque além de dar conta dessa saúde mental, pelo menos manejar a saúde mental do colaborador, para, como você muito bem falou, o resultado precisa vir, a empresa não pode parar, mas dar conta da sua própria saúde mental, porque um gestor, antes de tudo, é um ser humano, né, que também tem as suas questões emocionais. Então, isso tem sido um desdobramento muito grande de tendência de investimento em 24, e a pesquisa aponta isso, e aponta principalmente no primeiro item do ranking, que é o desenvolvimento e capacitação da liderança em várias temáticas, mas também, e sobretudo, porque o maior desafio foi a saúde mental, em como conduzir, direcionar esse colaborador que está apresentando alguma necessidade de apoio, né, nessa dimensão de saúde mental. E segundo lugar e terceiro lugar de maior investimento em 24, e que conversa, né, com isso que a gente está falando, é a cultura organizacional, culturas mais colaborativas, que tenham mais perspectiva de diversidade e inclusão, né, que consiga entender um pouco essa nova força de trabalho, como que a gente engaja essa nova força de trabalho, e por isso que o terceiro lugar de maior investimento é engajamento das pessoas, que é um outro desafio grande que as organizações estão passando, que é como eu faço as pessoas se conectarem com a minha organização, terem desejo de ficar nela e, portanto, produzirem, né, para essa empresa. Então, a pesquisa traz essa reflexão e eu queria trazer isso hoje para os nossos ouvintes para dizer, olha, saúde mental é algo que realmente a gente precisa se preocupar, não só conosco, né, e a Adriana aí, que é a nossa comentarista, né, que fala de família, de aspectos emocionais, fala muito melhor do que eu, mas também no mundo dos negócios e na vida profissional, a gente precisa cuidar dessa dimensão. Aqui é a Beatriz. Eu queria fazer uma pergunta para você também nesse tópico saúde mental, porque como você falou, esse relatório de tendências, ele é bom para os gestores, né, analisarem, até se planejarem para esse ano, mas eu comecei a me perguntar do contrário, né? Como que o profissional, ele pode entender, né, que a saúde mental é um dos principais desafios e, de repente, até começar a olhar para ele mesmo com um pouco mais de cuidado, sabe? Porque, por exemplo, o burnout, que é justamente esse esgotamento mental do trabalhador, só foi reconhecido como uma doença pela OMS
em 2022. E esse tema saúde mental, como você falou, só veio no relatório, né, no topo desse relatório, em 2023. Esse reconhecimento de que a saúde mental, ela atrapalha um pouco, né, assim, não atrapalha, mas é um obstáculo para a gestão de pessoas, também faz com que o profissional pare e pense, opa, realmente, esse esgotamento, ele não pode ser exacerbado, assim, eu preciso saber os meus limites no trabalho e até para isso entregar um trabalho melhor, assim. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Muito bom, Bia, muito bom. E eu entendo que tem um desafio grande, porque esse aspecto da saúde mental, embora a gente cada vez mais esteja ampliando o nosso letramento emocional, e como você muito bem falou, é tudo muito recente, né, esse reconhecimento, a gente ainda tem e atravessa um estigma de alguns profissionais que cuidam claramente da sua saúde mental, como se quem cuida da saúde mental ou prioriza ou dá foco são pessoas mais frágeis do ponto de vista de performance, como se não aguentassem pressão, como se um dia desses, né, para exemplificar, eu fui chamada para falar sobre uma proposta de mentoria de uma diretora e o foco começou porque quando ela estava muito pressionada pelo CEO, ela chorou. E aí foi identificada como uma falha profissional dela, ela ter exposto aquela emoção que foi fruto de uma pressão, muitas vezes, do próprio gestor e não dela. Então, ainda existe um fantasma de que a gente mostrar as nossas fragilidades, que são normais, e todos nós, né, temos a dimensão mental, ainda é considerado uma fragilidade profissional. Então, como o protagonismo é nosso, da nossa saúde, né, a felicidade ainda pertence a nós, e assim deveria, a gente não deveria delegar isso a ninguém, muito menos ao ambiente profissional, então que a gente cuide da nossa saúde mental, porque todos os estudos já apontam que isso influencia em performance, em felicidade e bem-estar. Então, eu acho, Bia, que não vamos delegar, né? A recomendação que eu daria, não delegue isso para a empresa que você trabalha, e se tiver, né, algum programa, que bom, mas se não tiver, que a gente cuide da nossa saúde mental, porque, sem dúvida, todos os estudos já estão apontando há algum tempo, né, de que é central na nossa carreira e na nossa performance e na nossa felicidade, né? Andréia, obrigado. A gente já vai se encaminhando para o Repórter CBN. Tem mais algum ponto que você acha importante a gente frisar aqui? Não, queridos, eu queria mesmo era trazer, né, a pesquisa, trazer, como a gente sempre traz aqui o que há de mais moderno e atual, e fazer essa reflexão que nós fizemos todos juntos aqui. Muito obrigado, viu, Andréia? A gente te espera na próxima segunda-feira. Até segunda. Um abraço.